Oi, gente! Eu sou a Gabi, faço parte do time de Digitais Influencers aqui do Liceu do Ceará. Estamos no segundo episódio do Pode Falar Liceu. E hoje, nossa convidada é a Alexandra Silveira, que é professora da rede de ensino e psicanalista. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gabi. Eu agradeço pelo convite e fico muito feliz com esse projeto aqui na escola. Eu acredito muito que é no chão da escola que tudo acontece, né? E vocês trazendo temáticas super importantes. Sim. Antes de começar, eu queria pedir para vocês seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no canal e deixar o like. Vamos começar, né? Bom, o que é o Setembro Amarelo e qual é a sua importância na conscientização sobre a prevenção ao suicídio? Bom, essa campanha surgiu aqui no Brasil em 2015, né, pelo Centro de Valorização à Vida, que é importante porque, assim, é um local, um projeto, né, que foi criado justamente para envolver pessoas que estão nessa condição de fragilizada, né, de Setembro Amarelo. Então, pessoas que têm ideação suicida. E aí, junto com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho de Psiquiatria, eles criaram, né, essa ação de conscientização do Setembro Amarelo. Mas por que o Setembro Amarelo surgiu, né? Ele surgiu lá nos Estados Unidos em virtude de um suicídio de um jovem de 17 anos, o Mike. E aí o porquê do amarelo, essa simbologia do amarelo. O amarelo foi porque o Mike, ele gostava de consertar mesmo carros, né? Então ele comprava carros na sucata e levava. E ele tinha comprado um Mustang, pintou de amarelo o Mustang, e quando ele finalizou todo o processo de consertar, realmente, de ajeitar, né, essa parte mecânica do carro, ele cometeu o suicídio dentro do carro. Então, assim, a família, os pais se cobraram na época, o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei, né? Geralmente, os pais não sabem que o filho está nesse estágio, né, de depressão e nessa fragilidade de adoecimento mesmo, e acabou cometendo isso. Então, eles ficaram se sentindo culpados. E no dia do enterro, os pais resolveram fazer tarjetas com frases, você não está sozinho, se precisar de ajuda, né, busque, com mensagens assim. E aí, além disso, das fitinhas, também fizeram fitinhas amarelas. Então, essa simbologia veio, né, desse fato que aconteceu, chegando aqui em 2015. Então, desde 2015, Setembro Amarelo é o mês que nós trabalhamos essa ação, mas deixando bem claro que é um assunto pautado o ano inteiro, né? Então, de janeiro a janeiro, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque é um assunto que, de 2011 até 2022, é tão sério isso, a cada ano aumenta 6% de casos, né? E hoje a gente está com casos nos grupos indígenas. Então, assim, se você, a cada 40 segundos, há um suicídio. Se você contar a cada 40 segundos um suicídio, você fazer uma somatória, se diz que tem 800 mil pessoas no mundo que cometem suicídio durante um ano, né? Então, são dados alarmantes e que nós precisamos trabalhar esses assuntos. E aqui dentro da escola, por isso que eu falei dessa minha felicidade, essas ações que vocês estão fazendo como alunos, porque vocês sabem que também nas pesquisas da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela fala muito sobre isso. Nas pesquisas, o grupo entre jovens, adolescentes, né, até os 24 anos, esse grupo é o grupo que mais acomete o suicídio, né, entra nesse estágio mesmo de mudanças. Você sai da fase da infância para a adolescência, então há muitas mudanças, e é uma condição mesmo biopsicossocial, né, que você acaba passando por todas essas. Então, a família, essa questão da estrutura familiar, financeira, né, e emocional. Então, eu sempre costumo dizer, né, corpo, mente e espírito sempre tem que estar em equilíbrio. É isso. Quais são os sinais de alerta que podem indicar que uma pessoa está em risco de suicídio? É interessante. A pessoa, do nada, ela está depressiva. Nada do nada.
Né? A pessoa, quando ela tá, olha, falta de apetite, mudança de humor, só querer ficar dormindo em casa, não querer mais sair com os amigos, não querer mais fazer nada, é um sinal de alerta. Então, a família já é para ficar observando realmente o que está acontecendo. E assim, eu sempre digo, sabe, Gabi, que o diálogo é a base. Sem diálogo na família, né, como é que eu vou conhecer o meu filho? Como é que eu vou saber que realmente o meu filho, minha filha, está né, passando por uma situação assim? E às vezes, você entra e sai da depressão e nem sabe. Porque às vezes a gente passa por uns processos de adoecimento, mas tem que trabalhar, mas tem que... E assim, eu, como psicanalista, tenho uma abordagem que se chama logoterapia, que é a busca pelo sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida hoje? O meu agora, nesse exato momento, é estar conversando com você. É o meu sentido para a vida. Mas quem está nessa ideação suicida, quem está nesse estágio, não tem mais vontade nem de fazer nem o que gosta, né? Então, assim, precisa de ajuda. Então, assim, quando foi criado o projeto para abordar essa temática pelo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele disponibilizou um número, 188, né, que você pode ligar, porque é um projeto que eles têm de acolhimento mesmo dessas pessoas. Eu não tenho condição financeira, por exemplo, de ir para uma terapia, de busca de especialistas, porque precisa. Nesse estágio que você se encontra, você precisa realmente conversar com a família, né? Conversar com as pessoas próximas a você e buscar ajuda de especialistas. Então, assim, a administração de medicamento, junto com as terapias, vão resolver, assim, vão ajudar você, porque também você tem que querer sair desse estágio, a melhorar essa condição, né? Quais são as principais formas de suporte psicológico e emocional disponíveis para pessoas em crise suicida? Pronto, o CVV que eu acabei de falar, né, que você, assim, nesse período é uma campanha muito fervorosa e é, assim, benéfica do 188. Você buscar, hoje a gente tem o SUS, né, que você pode buscar, mas deixando bem claro que pessoas menores de idade, eu falo porque nós estamos aqui dentro do ambiente escolar e tem muitos menores de idade, não pode buscar o serviço sem o responsável. Hoje as faculdades, várias faculdades estão disponibilizando esse serviço gratuito, né, e tudo, fazem uma triagem para ajudar a sociedade, a comunidade em si. Então, assim, nós temos vários tipos de órgãos, existem outras clínicas que trabalham com ações sociais, né? Então, assim, às vezes, no primeiro dia que você vai para uma sessão, a própria terapeuta te pergunta quanto é que você realmente pode pagar por isso, né? Não posso pagar. Então, assim, tem vários órgãos aqui em Fortaleza, que é a nossa realidade, que a gente pode ir em busca, tá certo? Aqui na escola, só um pouquinho, me lembrei de uma coisa, é bem importante. Nós ainda não temos esse setor de psicologia, né? Mas, assim, geralmente o que é feito, nós temos uma sala chamada Sala de Recurso Multifuncional, que é a professora do AE, que trabalha com atendimentos educacionais especializados, que só trabalha com deficientes, né? Não trabalhamos nessa área, mas ela pode te ajudar, juntamente com a gestão, a encaminhar esses alunos, né? Por exemplo, daqui, quem busca ajuda para esses órgãos que eu acabei de falar. Qual é a relação entre transtornos mentais, como depressão e ansiedade, e o risco de suicídio? Bom, depressão é um transtorno, ansiedade é um transtorno. Nós todos somos ansiosos, nós todos temos ansiedade. Quando é que a gente tem ansiedade? Quando eu vou apresentar um evento, quando eu vou apresentar um seminário numa aula, quando eu vou me encontrar com alguém que eu gosto, por exemplo, dá aquele friozinho na barriga, taquicardia, né? Então, isso é ansiedade. Então, todos nós somos ansiosos. Quando é que passa a ser uma ansiedade, realmente uma TAG, que a gente chama, né? Transtorno de ansiedade generalizada, quando eu passo a ter o transtorno, ou seja, eu deixei de ser ansiosa ali momentaneamente, mas eu continuo todos os dias nessa ansiedade. Então, da ansiedade, tudo começa com uma melancolia, tristeza, antigamente a gente chamava a tristeza de melancolia. E aí acaba da ansiedade passando para a depressão. Então, todos esses transtornos todas essas patologias são associadas aos transtornos mentais.
E aí você acaba, por isso que as coisas precisam ser assistidas, por isso que você precisa, olha, eu não tenho diálogo com ninguém, eu não gosto de conversar sobre minha vida com alguém, não é possível. Eu acredito que você deva ter um amigo e tudo, né? E que você comece a buscar ajuda com alguém. Obviamente que um amigo pode te ajudar em quê? Na escutativa, que é uma coisa bacana, mas que você busque ajuda de um especialista, porque é o especialista que vai te conduzir, né, nessa situação que você encontra, tá certo? Quais são os tratamentos mais eficazes para pessoas em risco de suicídio e como eles funcionam? O tratamento, eu falei agora há pouco, né? Geralmente, isso quem vai definir é um grupo de multiprofissionais, o médico e os terapeutas, né? No caso, um psicólogo, um psicanalista, o que vai ser definido, como é que vai ser essa abordagem. Geralmente, como é que acontece, né? O comum, a pessoa busca ajuda médica, o médico já te passa uma medicação, mas vai te escutar, ver todo o teu histórico, né? E dessa ajuda médica ele te encaminha para terapia. Então, quanto tempo eu demoro lá fazendo terapia? Não temos controle do comportamento humano, porque é um conjunto de coisas. Não é só o medicamento, não é só a terapia, é o querer, como eu disse agora há pouco. Então, é o apoio da família, é o apoio de todo o grupo que convive comigo, de todas as pessoas, né? No contexto geral. Então, até a compreensão da escola, por exemplo, né? A escola também precisa ser parte desse movimento, porque se eu perco a vontade de viver, eu perco a vontade de ir para aula, eu perco a vontade de fazer minhas atividades laborais durante todo o meu dia, a minha rotina. Então, todo mundo precisa, né, se unir nesse movimento para esse tratamento, né, fique contente, que essa pessoa realmente busque sentido para a vida. Quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam ao iniciar um tratamento para depressão ou outras condições associadas ao risco de suicídio? É interessante essa pergunta, Gabi, porque assim, tem inúmeros, se fosse listar, tem inúmeros fatores que implicam as pessoas até começar. Nós temos, eu não estou generalizando, obviamente, mas nós temos uma sociedade que às vezes tem muito preconceito em relação à busca ao profissional dessa área. Né? Então, você busca um profissional nessa área, não precisa disso, né? Então, assim, o preconceito é um primeiro entrave, assim, para que às vezes as pessoas procurem. Às vezes também, eu acho que, não, eu vou melhorar, eu vou sair dessa, me sentindo nessa autossuficiência, né? E ninguém é autossuficiente, nós precisamos de ajuda. Tanto que, quando eu falei agora que os pais do Mike fez as tarjetas, né? Se precisar ajuda, busque, né? Você não está sozinho, é porque realmente isso é uma verdade. Às vezes a gente precisa da ajuda do outro para sair de uma condição. Então, a questão financeira, né? Às vezes eu não tenho condição de buscar, a fila está muito grande nesses órgãos que eu falei agora há pouco, então eu preciso ter financeiramente, ter condição para pagar uma sessão de terapia, geralmente é feito semanalmente, então o custo é mais alto, né? E a questão também do acolhimento da família, que às vezes eu tenho vergonha, não quero contar, ou a própria família eu conto, mas a própria família não acolhe. Então, às vezes, a pessoa que está nesse estágio de adoecimento encontra essas entraves no seu dia a dia, né? E aí demora, procrastina mais nessa busca pelo atendimento. Falando em família, né? Como o apoio contínuo da família e amigos pode complementar o tratamento profissional na prevenção ao suicídio? Isso é super benéfico, sabe? Que eu com o apoio dos meus amigos, nesse acolhimento de escutativa, o apoio da família em me acolher e dizer assim, olha, minha filha, meu filho, eu estou aqui, nós vamos sair dessa juntos. Isso fortalece, né? Fortalece a pessoa. E essa semana mesmo lá no consultório, eu tive a presença de uma mãe, o paciente me pediu, né? E aí eu fiquei tão feliz quando eu escutei dela assim. Ela olhou para ele e disse: meu filho,
você não está sozinho nessa. Né? Então, é isso que a gente busca, porque, por exemplo, para mim que sou terapeuta, eu só posso atingir uma determinada seara, que é o tratamento, né, e a condução dessa terapia com o meu paciente. Mas eu não posso adentrar na casa dele. Então, eu preciso desse alinhamento com a família, eu preciso da ajuda da família para que a gente consiga, nós todos juntos, né, em que ele se encontre nesse estágio de felicidade, de harmonia, de sentido para a vida. Sabemos que não temos felicidade plena, né, todos os dias, mas a gente busca uma harmonia, um equilíbrio para a minha vida. Né? Como eu falei no início do nosso podcast, corpo, mente e espírito em equilíbrio, né, o tempo todo, porque o meu corpo, ele sente as dores da minha angústia. Então, eu choro o dia todo hoje, parei de chorar mais tarde, mas meu corpo continua chorando. E aí o meu corpo vai sentir com a dor de cabeça, com a dor no estômago, com a dor na coluna. E eu fico, às vezes, pensativa, porque eu nunca tive isso e agora eu estou tendo. Mas são já reflexos de coisas que vêm acontecendo, né? Que vem acontecendo comigo e eu não me dei conta ainda desse adoecimento. Gente, complementando algumas coisas que foram ditas aqui, só queria falar que se você conhece alguém que está passando por um problema pessoal, se você está percebendo que essa pessoa, por exemplo, está deixando de sair, está ficando sozinha em um ambiente, tipo, na escola, você percebendo que a pessoa está sozinha no canto, não quer sair para comer, dorme muito, chega nela, acolhe, dá um abraço, fala que tá tudo bem, que vai passar. Procura saber o que a pessoa está passando. E isso é muito importante porque muitos dos casos, não a maioria, não todos, mas muitos, é por conta que a pessoa é sozinha, não tem ninguém para conversar, tá na solidão. Por mais que ela esteja numa roda com várias pessoas rindo, ninguém sabe o que realmente essa pessoa está passando, tá bom? E muito obrigada, infelizmente chegou ao fim. Queria agradecer a Alexandra por ter disponibilizado um espaço na agenda dela, né, para conseguir vir aqui e reforçar que temos o CVV, não é? Sim, 188, que você pode ligar e assim, buscar realmente esse início de ajuda. Né? Eu que agradeço, tá, Gabi, por esse momento tão rico e importante dessa temática. Gente, chegou ao fim o nosso podcast. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo.